deputados federais discutem o andamento da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara em Brasília. O PSDB decidiu orientar os parlamentares para votarem contra Temer. Já os democratas garantiram votos a favor para o presidente. Este assunto a gente discute com o advogado especialista em direito eleitoral, Lucas Lazari, e o doutor em filosofia e professor de direito da UBRA, Moisés Pinto Neto. Sejam bem-vindos. Bom, vamos começar a entender o que está acontecendo primeiro, né? O que os deputados estão discutindo de fato, para quem está em casa poder entender. Começou de manhã, eu vi das 10 às 11, né? E, inclusive, o tema descambava, porque a hora era para falar do Temer e já falavam do Lula. O que eles estão discutindo lá? Ou estão tentando convencer alguém ou já estão convencidos de alguma coisa? Vamos começar, professor Moisés. Bom, é um momento bastante crônico, digamos assim, que a gente está vivendo, né? Um momento bizarro até da história da nossa nova república, né? Nossa breve nova república de 88 para cá, no qual a gente está vendo um esfacelamento total das instituições, da mínima credibilidade que elas podem representar, né? Então, a gente está vendo a votação a admissibilidade da denúncia para que o presidente possa ser processado por ter praticado um crime no exercício do seu cargo e relacionado com o exercício do seu cargo, né? Que é relacionado com aquela conversa vazada, né? Gravado na qual fica claro que ele estava, no mínimo, assentindo ali com a compra de um deputado do Eduardo Cunha, né, para que não delatasse. Sim. Então, quer dizer, um fato gravíssimo, né, e qualquer sentido institucional que pudesse significar ali do parlamento de arcar com a sua responsabilidade fica em segundo plano em relação a negociatas que não são nem negociatas, que em todo caso não justificariam que o tipo de negociata que se está alegando, por exemplo, nós temos que manter o rumo econômico, nós temos que manter o país no prumo do crescimento e tal, que é mais ou menos o discurso oficial que está se fazendo hoje na Câmara, mas, na verdade, o tipo de negociata que está se fazendo é muito mais baixa, né? Uma negociata por cargos, é uma negociata por verbas parlamentares, quer dizer, realmente aquele aspecto de rapina que todo mundo sabe que existe no Congresso Nacional, né? E que foi cada vez mais ficando a olho nu visível ao longo desses últimos anos, desde 2013 para cá, né? Enfim, né? Esse aspecto bastante até repugnante, digamos assim, para o senso comum da nossa política, hoje está visível a olho nu, né? Então é triste assim a gente sabia que isso acontecia, né? Mas é triste a gente ver esse espetáculo de cinismo e hipocrisia que a gente está vendo hoje no nosso Congresso Nacional. Doutor Lucas, eu quero uma ajuda aqui, porque, como eu disse, eu estava assistindo um trecho do início dos trabalhos hoje na Câmara, e como eu disse, cada um que subia lá falava o que queria, e em vez de se ater, por exemplo, a uma defesa ou acusação, teve gente pedindo para o juiz Moro condenar o Lula. Esse não é o caso, não é essa a discussão. De fato, o que estava acontecendo, aonde pode levar? Eles estão apreciando esse parecer, esse relatório a respeito da denúncia. Qual é o rito, qual é o processo? O que acontece? Aprovado ou não, tendo quórum ou não, aprovada a decisão dos deputados, passa para qual processo? Agora, para a gente entender o que pode acontecer com o presidente Michel Temer. Boa noite, Bibis. O que está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados é algo inédito no Brasil e, por isso, acredito que tenha tanta confusão do que está sendo, de fato, em votação na data de hoje. É importante ressaltar que, ainda que pese ser altamente improvável, pelo que se comenta na mídia especializada, que ainda que a Câmara dos Deputados dê autorização para Temer ser processado, ele não será afastado da presidência da República na data de hoje. O que está acontecendo é que o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, ajuizou uma ação penal contra Temer e, ao invés de Temer imediatamente apresentar sua defesa, como ele é presidente da República, a Câmara tem que autorizar que esse processo siga ou não. A Câmara pode autorizar o processo a continuar, autorizando Temer, aí sim, apresentará sua defesa perante o Supremo e o Supremo marcará uma data para decidir se tornará Temer réu ou não. Tornando Temer réu, ele é afastado temporariamente da presidência da República. Caso a Câmara, como aparentemente é o que vai acontecer hoje, não autorize que esse processo continue, o processo fica suspenso e terá seguimento apenas após o fim do seu mandato na presidência.
Bom, a gente estava acompanhando agora, ao vivo, imagens da TV Câmara, com a votação em andamento, que começou há cerca de 3 horas. Se o Guilherme puder me passar aí o que está acontecendo, fazer um resumo, né? O Guilherme está acompanhando, ele vai me trazendo as últimas informações do que está acontecendo agora na Câmara. Na votação começou há cerca de 3 horas. Bom, o governo acredita que já tem votos suficientes para barrar a denúncia. É possível e provável, como disse o doutor Lucas Lazari, que não ande esse processo. É possível que ele retome antes do término ou realmente só quando as coisas acontecerem, à medida em que o presidente deixar o exercício do seu cargo, né? E eu fico imaginando o que isso pode ter na concepção de vocês politicamente. Agora, eu sei que fugiu um pouco da técnica mesmo. O que pode se esperar de um governo em que as coisas andem assim, dessa maneira? Pode ser que ele termine o mandato até 2018, mas de que jeito ele vai terminar? Vai ter legitimidade ou vai ser, professor Moisés, nessa base de troca de favores e assim o cofre já está raspando, porque isso tira muito dinheiro? Sim. Tem uma questão aí que é, digamos assim, uma divisão entre aqueles movimentos que derrubaram o governo Dilma, né? A gente sabe que houve, depois da eleição de 2014 e ali em 2015, 2016, né, houve um grande, digamos assim, um ajuntamento de diversos segmentos da sociedade, né, no sentido de se colocar contra aquele governo que foi derrubado. Né? No entanto, hoje esses grupos acabaram se dividindo. E então a gente tem, de um lado, esse grupo político que derrubou a presidenta, né, no ato do impeachment, cuja principal preocupação é se blindar em relação à Lava Jato, né, e a gente tem do outro lado aquele segmento que foi as ruas, da classe média, né, que ocupou as ruas, que muito em função dessa aliança com o Poder Judiciário, com a Lava Jato, acaba adotando essa pauta da moralização da política. Né? E a gente vê isso respingar, por exemplo, no noticiário da Globo, né? Na questão de a Globo está tentando ainda dialogar com esse setor, digamos assim, desses indignados contra a corrupção, né? Que hoje estão um tanto quanto desmoralizados porque, enfim, né, se tirou ali o que seria supostamente o foco da corrupção, mas o que a gente está vendo é exatamente o inverso, né? A coisa continua graçando assim em alta escala. E aí tem do outro lado, né, o pacto com o sistema econômico, né, com o mercado financeiro. O mercado financeiro ainda dá suporte para o governo, né, porque espera que o governo realize essas reformas, né, que são reformas restritivas de direitos sociais, né, reforma da Previdência, reforma trabalhista, que já foi feita, né, de uma maneira a levar a cabo certas demandas que o sistema financeiro tinha desde sempre, mas que eram resistidas por meio, digamos assim, do processo democrático, pelo qual, digamos assim, o sistema político não conseguia fazer passar essas reformas. Então, a gente tem aí uma certa tolerância desse mercado financeiro com o governo Temer por causa dessa pauta econômica, né? A gente tem esse sistema político querendo se proteger da possibilidade de vir a ser investigado ou até preso, né, por essas acusações que estão aí na Lava Jato, né, e a gente tem um grande, enorme segmento descontente da sociedade, dividido em 2 blocos, né, e talvez isso explique também um pouco da fragilidade dessa indignação popular contra o que está acontecendo, porque a sociedade está dividida em 2 blocos, embora os 2 blocos repudiem quem está lá no poder, né, os 2 blocos não conversam entre si, né, que é o bloco dos que foram adeptos do governo que foi derrubado, que consideram que nós estamos vivendo num momento de golpe, e o bloco dos descontentes que derrubaram o governo anterior, mas que também não estão satisfeitos com esse. Né? Então, a gente tem aí uma trama bem complexa de atores. Né? Dá para somar os 2 blocos quando a gente vê a pesquisa de popularidade dando mais de 70% de rejeição ao presidente Temer. Mais de 80%. Se a gente for somar entre ruim, péssimo e horroroso, aí soma já dá quase 99,99%. É importante... Na alma, Geriza, e antes do Dr. Lucas falar, por favor, Dr. Lucas, complemente, mas eu já insiro uma outra questão. Como é que o senhor enxerga a questão do processo da Lava Jato, como lembrou o professor Moisés, a própria credibilidade da instituição, né, legislativo, a instituição do Poder Executivo, e aí já imaginando o que pode acontecer no STF, como é que a gente pode ver tudo isso acontecendo, uma gravação que a Polícia Federal
né, acabou atestando a sua veracidade. É o famoso não vai dar em nada, porque eu acho que se isso acontecer, vai ser o maior não vai dar nada de todos os tempos no Brasil. Muitas vezes não deu nada na política. Vários processos foram, né, enterrados, mas esse é o maior de todos, sem dúvida. Como é que a gente pode enxergar isso daqui para frente? Bom, é importante ressaltar que essa é a primeira votação que está tendo na Câmara. Eu digo a primeira porque o Janot já anunciou que vai, no mínimo, mais uma denúncia apresentará contra o presidente Temer. Então, é muito provável que essa votação que está tendo hoje se repita daqui a algumas semanas, ou daqui a alguns meses, 1, 2 meses, o que certamente seria um julgamento cuja repercussão desse que está tendo hoje, uma votação cuja repercussão dessa que está acontecendo hoje, iria influenciar muito fortemente, porque muitos deputados que não tinham aberto o voto, que não sabiam a opinião deles, estão hoje abrindo seu voto, por óbvio, porque estão tendo que votar, e sofrerão as pressões, as consequências dessa sua decisão, e certamente numa futura votação isso poderá influenciar, e acredito que muito provável que Temer hoje consiga saia vitorioso na votação na Câmara, mas uma segunda votação, eu confesso, e muitos os analistas que estão lá em Brasília, que cobrem o Congresso Nacional, muitos dizem que uma eventual segunda votação contra Temer, a questão seria bastante diferente. Sobre a questão movendo a Lava Jato, eu acredito que poder não deixa vácuo. E a política deixou um vácuo de poder muito forte, não deu respostas às demandas políticas que a população tem, e a gente vê hoje o judiciário ocupando esse espaço. É muito... Enfim, chega a ser contraditório que as pessoas se sintam mais representadas por um juiz, que não foi eleito por ninguém, é um servidor público concursado, do que por um parlamentar que pede voto a cada 4 anos, que tem representatividade para exercer o mandato. O que virá disso é uma questão que no futuro, daqui a alguns anos, a gente vai ter que analisar. Ainda que seja muito bom, muito importante que se combata hoje a corrupção, que se tenha essa sensação de que pessoas poderosas e ricas que dificilmente iam presas pelos seus atos, também é muito preocupante quando o judiciário se intromete demais, excessivamente na política. E aí que eu quero essa é a contradição do tempo atual, eu acredito. E a votação de hoje, infelizmente, eu acho que ela vai fortalecer isso, porque cada vez mais uma votação como a de hoje faz as pessoas darem menos credibilidade para a política e para os políticos, e como o poder não há vácuo, acredito que o poder judiciário, os juízes, os promotores, tendem cada vez mais a ter força e ocupar esse espaço. Serem protagonistas desse movimento. E aí, para finalizar, agora temos especialistas e na área de vocês, o que a gente pode imaginar se as coisas avançarem, a participação do judiciário? A gente já teve, por exemplo, o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, com a participação de alguns magistrados ali, alguns bem famosos, como Gilmar Mendes, que quis nos promover um pacto, né? Colocou um pacto na mesa com a população brasileira e o Poder Executivo, sem consultar, mas ele, né, evocou esse pacto, e aí já dá uma tendência do que alguns deles podem pensar, caso isso avance. O que vocês acham da participação do Judiciário nesse processo aí até o final, caso Temer? O problema é que, assim, toda vez que se vai propor alguma espécie de pacto, se pressupõe que exista um mínimo de estabilidade. Quer dizer, a gente precisa ter, por exemplo, instituições fortes para ser capaz de propor um pacto que transpasse, né, divergências políticas. E, no momento, não existe clima para ter pacto, justamente porque a gente está num cenário onde, por exemplo, o governo eleito pelo voto foi derrubado. Então, existe uma grande fatia da população que não vai aceitar qualquer pacto até que haja novas eleições, né? Quer dizer, até que novamente a soberania popular se coloque. Então, na verdade, essa retórica do pacto, que hoje tem sido a retórica dominante, até onde eu dei uma olhada, não assisti todo o tempo essa votação, né? Mas eu estava olhando pelo menos os líderes de bancadas lá, como é que eles orientaram os seus votos. E essa justificativa do pacto, né, da ideia de, não, agora vamos colocar o passado para trás e olhar para frente, fazer o Brasil crescer de novo e tal, ela não sustenta na medida em que não existe aí o elemento popular democrático necessário nesse governo. É um governo que não foi eleito como tal, um programa que não foi o programa que passou pelas urnas, né, e que, na verdade, acontece o que
o que a gente vê hoje. Está acelerando a votação para que não caia no horário nobre a votação, né? Então, na verdade, os deputados se escondendo da população, né? Assim como várias votações foram feitas em madrugadas, né? Em finais de semana, Sim. em período de recesso. Quer dizer, coisas fora da normalidade para passar pautas que supostamente traduziriam um consenso nacional, mas que, na verdade, são pautas dos segmentos, enfim, dominantes da sociedade brasileira, que querem impor goela abaixo. Para concluir, doutor Lucas, que nem o Executivo, nem o Judiciário e nem o Legislativo têm representatividade hoje para promover qualquer tipo de pacto com a população brasileira. Exatamente. E um pacto, além disso, um pacto que envolva o Legislativo e o Executivo, pressupõe que as forças políticas tivessem o mínimo de acordo e de construir uma estabilidade no país. Aparentemente, vendo a votação de hoje, pelo tom dos discursos, não há pelo menos nas forças políticas hegemônicas da situação da oposição, uma vontade de estabilizar o país. Estabilizar para eles, né? Vamos lá. Professor Moisés, Muito obrigado. doutor Lucas, sejam sempre bem-vindos.